Por isso, como eu disse no vídeo anterior, o grau de pureza está relacionado sempre com os reagentes. O que é que isso significa? Muitas vezes nós recolhemos uma determinada amostra por exemplo, uma amostra de carvão, e esse carvão não tem apenas carbono, ou seja, tem outras coisas misturadas. E o que acontece é que em laboratório nós não vamos poder utilizar uma amostra que tem impurezas, porque isso iria afetar toda a atividade laboratorial. Então significa que nós, antes de começarmos a fazer os cálculos, nós temos que retirar a parte que não é pura, ou seja, a parte que não corresponde exatamente ao reagente que nós queremos utilizar. Então vamos ver isso aqui na aplicação de dois exercícios. O clorato de potássio é utilizado nos laboratórios para produzir oxigênio gasoso. A equação química que traduz a reação de composição é esta. Determina o volume de oxigênio obtido, portanto, eu quero saber quanto é que é este volume obtido nas condições PTN, portanto, então já vamos poder utilizar esta fórmula, ou seja, vamos ter que fazer N vezes 22,4, a partir da decomposição de 1000 gramas de clorato de potássio com 25% de impurezas. Então, o que é que isso significa? Que nas 1000 gramas, ok? 1000 gramas era 100%, ok? E daqui 25% tem impurezas. Então, se eu fizer 1000 vezes 25 a dividir por 100, estamos a dizer que 250 gramas são inúteis, ok? Então, quanto é que é efetivamente de clorato de potássio? Então, a massa do KClO3 é apenas, então aos 1000, tiramos a parte que não interessa. Então, só vamos utilizar 750 gramas da nossa amostra em vez de usarmos as 1000, porque o resto não interessa. Agora, massa, dá para fazer os exercícios? Não. Então temos que descobrir primeiro a massa molar. O potássio tem massa atómica 39,10, o cloro 35,45 e o oxigênio é 16. Que dá 122,55 grama por mol. A quantidade aqui de matéria do reagente, que vai ser o nosso reagente limitante e único, não é reagente limitante, peço desculpa que eu nem tinha olhado para a reação só tem o reagente. Ah, ou seja, a partir do momento em que este acabar, a reação termina. Por isso, é massa sobre massa molar, é 750 a dividir por 122,55, que vai dar aproximadamente, com 3 algarismos, 6,12. Ok. Agora, como não fala nada sobre o rendimento da reação, nós vamos utilizar o rendimento, ou seja, vamos fazer isto normalmente a assumir que o rendimento é 100%, ok? Então significa que, segundo a estequiometria, 2 mol, com 2 mol de KClO3, eu deveria obter 3 mol de O2, que é o que está cá em cima. Mas eu não tenho 2 mol, eu tenho 6,12. Então, se eu tenho 6,12, quanto é que era suposto eu obter? Fazemos 6,12 vezes 3 a dividir por 2. Então, era suposto eu obter 9,18 mol. Então, se isto é o que é suposto obter de oxigênio, vamos introduzir aqui e vai ficar 9,18 vezes 22,4. Então, o volume seria 205, não, 206, na verdade, decímetros cúbicos. Na 2, é possível produzir amoníaco a partir da reação entre a cal viva, constituída maioritariamente por óxido de cálcio, e o cloreto de amónio, de acordo com a seguinte equação química. Supõe que se fez reagir cal viva com um grau de impurezas de 20%, com excesso de cloreto de amónio, ou seja, este é o reagente em excesso, o nosso cal é o reagente limitante. E obteve-se 5,10 gramas de amoníaco.
Ok, então vamos ter que, vamos andar ao contrário, totalmente ao contrário do anterior. Ou seja, dá uma massa do final, portanto, nós vamos calcular a massa molar do amoníaco, por isso vai ficar 14,01 mais 3 vezes 1,01, que vai ser 17,04 gramas por mol. Passamos logo para quantidade de matéria. E isto vai dar aproximadamente 0,300. Esqueci-me do zero. 0,300 mol. Ok. Agora o que é que vamos ter que fazer? Eu quero chegar a este, porque eu quero saber a massa da amostra que foi utilizada. Então, de cal. Então eu quero, vamos para aqui. Então vamos fazer que, se eu tivesse uma mol de Ca, de óxido de cálcio, obteria 2 mol de amoníaco. Como eu só obtive 0,300 mol de amoníaco, de quanto é que eu parti? Ou seja, fica 0,300 vezes 1 a dividir por 2. Então, eu parti de 0,150 mol de CaO. E agora, ah, eu quero saber massa. Então, vamos agora calcular a massa do óxido de cálcio, a massa molar do óxido de cálcio, primeiro. Portanto, o cálcio é 40,08 e o oxigênio é 16. Portanto, vai ficar 56,08 grama por mol. E depois vamos calcular a massa, que é a quantidade de matéria vezes a massa molar. Portanto, 0,150 vezes 56,08, que fica com 3 algarismos, 8,41 gramas. Ok, e agora? O que é que eu vou fazer com isto? Porque isto foi o que eu utilizei na reação. Então eu tenho que pensar o seguinte: se eu utilizei na reação, é porque não tem impurezas, ok? Então significa que a amostra é tudo. E dentro desta amostra, 20% são as impurezas, então não foi utilizado. Ou seja, só foi utilizado 80%. E esse 80% corresponde ao óxido de cálcio. Então, vamos fazer uma regra de 3 simples. Ou seja, se 80% corresponde aos 8,41 gramas, a amostra toda corresponde a X. Então, temos que fazer 100 vezes 8,41 a dividir por 80. Este aqui, um bocadinho mais difícil, porque nós tivemos que fazer todo o raciocínio ao contrário. Mas isto era para reforçar que grau de pureza não tem de todo nada a ver com rendimento. O grau de pureza está relacionado com a parte da amostra que foi colocada na reação química. E neste caso, nós tivemos que fazer todo o raciocínio ao contrário, porque eu já sabia o resultado da reação, então eu utilizei isso para saber o que é que eu utilizei da amostra, e isso que eu utilizei da amostra é a parte pura. Então, se 20% não era puro, na reação eu entrei com 80%. Então, se agora quero saber a massa da amostra toda, eu tenho que fazer para 100%. Ok, com isto terminamos esta parte da matéria.